Olá, essa é a aula 3 da disciplina de M62, a aula sobre comandos condicionais. Então, esse é o roteiro desse vídeo, então vamos passar por expressões relacionais, expressões lógicas e comandos condicionais. No vídeo anterior, a gente viu as variáveis do tipo bool, que é utilizada para representar os valores booleanos verdadeiro, true, e falso, que é false. Então aqui nós temos, por exemplo, a atribuição de true para a variável A e false para a variável B. O uso mais comum dessas variáveis é na verificação de expressões relacionais e lógicas. As expressões relacionais são aquelas que realizam uma comparação entre duas expressões e retornam true se o resultado for verdadeiro ou false se o resultado for false. Os operadores relacionais são igualdade, representado pelos caracteres igual e igual, diferente, representado por exclamação igual, maior que, menor que, maior ou igual que, representado pelo símbolo maior e depois o igual, menor ou igual que é representado pelo símbolo menor e depois o igual. Então, nos próximos exemplos, nós vamos ver alguns casos e para isso nós vamos considerar as seguintes atribuições. Então, a variável A ela recebeu o valor 20 e a variável B recebeu o valor 21. Então, a primeira expressão que nós vamos ver é utilizando o igual, que no caso é representado pelos dois caracteres de igual. E ele retorna verdadeiro quando as expressões forem iguais. Então, nesse primeiro caso, nós estamos comparando se A, que possui o valor 20, é igual a 10 vezes 2. Então, como resultado, nós temos o valor true. Quando compararmos B, que possui o valor 21, sendo igual a 10 vezes 2, o resultado é false, ou seja, essa é uma condição falsa. A próxima expressão é a expressão diferente, representada por exclamação igual, e ela retorna verdadeiro quando as expressões forem diferentes. Então, nesse primeiro exemplo, nós estamos comparando se a variável A, que possui o valor igual a 20, é diferente de 10 vezes 2. E o resultado disso é false, já que A possui o valor 20 e 10 vezes 2 também é o valor 20. No segundo exemplo, é B diferente de 10 vezes 2. O resultado disso é true, já que B possui o valor 21. O próximo exemplo é utilizando a comparação de maior. Então, essa comparação retorna verdadeiro quando a expressão da esquerda tiver o valor maior do que a expressão da direita. Então, aqui nós temos um exemplo com A e B. Então, nós estamos comparando se A, que possui o valor 20, é maior do que B, que possui o valor 21. E como resultado, nós temos o resultado false. Já a expressão menor, ela retorna verdadeiro quando a expressão da esquerda tiver um valor menor do que a expressão da direita. Então, novamente, agora estamos comparando se A é menor do que B, então A possui o valor 20 e B possui o valor 21. Como resultado, nós temos true, já que isso é verdadeiro. O próximo operador é o maior ou igual, que retorna verdadeiro quando a expressão da esquerda possuir um valor maior ou igual à expressão da direita. Então, no primeiro exemplo, nós temos a comparação se A é maior ou igual a 20. Então, se A é maior ou igual a B, A possui o valor 20 e B possui o valor 21. E como resultado, nós temos que é uma condição falsa. O próximo operador é menor ou igual. Ele retorna verdadeiro quando a expressão da esquerda tiver um valor menor ou igual à expressão da direita. Então, novamente, estamos comparando agora se A é menor ou igual a B, ou seja,
A, que possui o valor 20, é menor ou igual a B, que possui o valor 21. E o resultado nós temos true. Podemos também utilizar as expressões relacionais com strings, e para isso nós precisamos considerar os caracteres do alfabeto na ordem dessa sequência, como apresentado no slide. Então, primeiro as letras maiúsculas e depois as letras minúsculas. Então, nós conseguimos comparar se a string A é maior do que a string B, e isso é falso. Se o A minúsculo é igual ao A minúsculo, isso é true. Da mesma forma, também podemos comparar se o A minúsculo é igual ao A maiúsculo, isso é false. Podemos comparar também o Z maiúsculo se ele é menor do que o A minúsculo, isso é true, já que a ordem é das letras maiúsculas e depois as letras minúsculas, então o A minúsculo é maior do que o Z maiúsculo. E quando compararmos o Z minúsculo com o A minúsculo, nós temos que o Z minúsculo, essa condição é falsa para essa expressão. Alguns outros casos, então temos a string A, Z, 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 Z. Se ela é menor do que a string Z, A, isso é true, já que é considerado caractere por caractere. Então, o primeiro caractere, que é Z, dessa segunda string, ele é maior do que o caractere A da primeira string. Caso eles fossem iguais, iria para o segundo caractere, assim sucessivamente. Da mesma forma, podemos fazer com o Z maiúsculo na primeira string. Isso é falso, já que o Z maiúsculo ele é menor do que o A minúsculo aqui na ordem considerada dos caracteres do alfabeto. Podemos considerar também se uma string ela é igual a um número inteiro. Isso é falso, como nós vimos no vídeo anterior. Quando fazemos comparações do tipo maior entre número e string, deverá aparecer um erro, considerando que essa operação não pode ser feita a partir de um inteiro e uma string. Então, vamos para mais um exemplo. Então, dado este código, qual que é a saída esperada? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos a expressão entre parênteses 3 vezes 4, fecha parênteses, dividido por 2. Então, o resultado disso dá 12 dividido por 2. Então, o resultado da esquerda possui o valor 6. Então, e do lado da direita nós temos 2 vezes 3, que também é 6. Então, estamos comparando se 6 é igual a 6. O resultado disso é true. O próximo código nós temos 4 dividido por 3, se isso é menor ou igual a 1.33. Então, aqui 4 dividido por 3 vai dar um valor igual a 1.33333, e assim por diante. Esse valor ele é maior do que 1.33 apenas. Então, essa condição vai ser falsa, já que estamos comparando se o valor da direita, aliás, se o valor da esquerda ele é menor ou igual ao valor da direita. Mas, na verdade, o valor da esquerda ele é maior do que o valor da direita. As expressões lógicas são aquelas que realizam uma operação lógica e retornam verdadeiro ou falso, assim como as expressões relacionais. Os operadores lógicos são AND, que é o operador e, OR, que é o operador ou, e NOT, que é o operador não. Então aqui nós temos o operador lógico AND, então nós temos a expressão da esquerda, AND é a expressão da direita, e ele retorna verdadeiro quando ambas as expressões são verdadeiras. Então a partir disso nós podemos calcular a tabela verdade. Então o operador lógico AND ele só retorna verdadeiro caso a expressão 1 e a expressão 2 sejam verdadeiras. Então nessa primeira linha nós temos true e true, então true and true, então as duas são verdadeiras, ambas são verdadeiras. Então nosso resultado é true.
Na segunda linha nós temos true and false, então ambas não são verdadeiras, nós temos apenas uma verdadeira e temos uma falsa, e o resultado disso vai ser falso. Da mesma forma, false and true, o resultado vai ser false, já que apenas um true e ambas não são verdadeiras. E por último, false and false, então aqui não temos nenhum true, então também nenhuma delas, nem todas elas são true, então o resultado final é false. Então a única condição para ser true a partir do operador AND é quando a expressão da esquerda e a expressão da direita são true. Então vamos para um exemplo. Nesse exemplo, atribuímos o valor 5 para a variável A e 10 para a variável B. Então aqui nós temos uma operação para verificar a saída desse código. Do lado esquerdo nós temos A maior do que zero, temos o operador lógico AND, e do lado direito B é igual a zero. Então, do lado esquerdo nós temos o A, que vale 5, é maior do que zero, isso é true. Então, nós temos um true do lado esquerdo. Do lado direito, B é igual a zero, isso é false. Então, true and false. Ambas são verdadeiras? Não é verdade, porque temos um false aqui. Por conta disso, a saída do nosso print vai ser false. Então, podemos olhar aqui na nossa tabela verdade também para confirmar isso. Então, true and false, o resultado vai ser false. Próximo exemplo, temos A maior do que zero do lado esquerdo e do lado direito B diferente de zero. Então, o A ele vale 5, então 5 é maior do que zero, isso é true. E do lado direito, B diferente de zero, então B vale 10, isso também é true. Então, ambas são true e com isso o resultado será true para nossa comparação utilizando o AND. Outro operador lógico é o OR. Então, o OR retorna verdadeiro quando existe pelo menos um true em alguma das expressões. Então, a partir da tabela verdade, nós temos que true do lado esquerdo e true do lado direito, existe pelo menos um true, então o resultado será true. A expressão à esquerda é true, o da direita é false, então existe pelo menos um true, o resultado vai ser true. Da mesma forma, false and or true, então aqui nós estamos usando o OR, o operador OR. False or true, temos um true do lado direito, que terá o resultado true ao final. Por último, false or false, então não existe nenhum true, o resultado final será false. Então, novamente, temos o exemplo. O A foi atribuído o valor 5, o B foi atribuído o valor 10, e aqui nós temos duas expressões. Então, a expressão à esquerda é A é maior do que zero, então A vale 5. 5 é maior do que zero, então nós temos um true. Do lado direito, B é igual a zero, então B vale 10. 10 é igual a zero, isso é false. Então nós temos true and false, true or false, estamos usando o OR, true or false. Temos pelo menos um true, então como resultado será um true essa expressão. No segundo exemplo, A diferente de 5 e à direita B igual a zero. Então, A diferente de 5, o A vale 5, 5 diferente de 5, isso é false. Do lado direito, B igual a zero, o B vale 10, então 10 igual a zero, isso é false também. Então, false or false, então não existe nenhum true nas nossas comparações. Como resultado, teremos um false na saída desse exemplo. O próximo operador lógico é o NOT. Então, o NOT ele retorna verdadeiro quando a expressão é falsa e ele retorna falso quando a expressão é verdadeira. Então, a tabela verdade dele é: se for true a expressão, o resultado será false, e se for false, o resultado será true.
Então, nós temos aqui um exemplo. Atribuímos 5 para a variável A, 10 para a variável B, e nessa expressão nós estamos fazendo um NOT da expressão A é menor do que B. Então, A vale 5, o B vale 10, então 5 é menor do que 10, isso é true. Então, not true, temos o resultado false. A próxima expressão, nós temos um not A igual a B. Então, o A vale 5, o B vale 10. 5 igual a 10, isso é false. Então, um not false tem o resultado true. Além disso, nós podemos fazer expressões equivalentes. Então, a expressão not A igual a B, naquele caso, é equivalente a A diferente de B. Também temos outra expressão equivalente, onde not A maior do que B é equivalente a menor ou igual a B. E também temos o not A menor do que B é equivalente a maior ou igual a B. Então vamos para mais um exemplo. Neste exemplo, atribuímos o valor true para a variável A e false para a variável B. Então, qual será a saída desse código a partir desse print da linha 3? Então, primeiro precisamos obedecer os parênteses. Então, iremos fazer A or B. Então, o A é true, o B é false. True or false. Então, temos pelo menos um true. O OR espera que exista pelo menos um true para ter a saída igual a true. Então, aqui nós temos um true. Um not true, ele retorna false. Então, a saída desse código é false. Próximo exemplo. Então, temos o not, mas dentro do parênteses agora temos um AND. Então, o A vale true, o B vale false. True and false. Então, o AND ele espera que todas as expressões sejam true para retornar um true, caso contrário será false. Então, aqui, como temos um false vindo do B, então temos o resultado false. Not false tem o resultado true. Próximo exemplo. Então, aqui nós temos um not A and not B. Então, primeiro vamos fazer o not. Not A. Not true. Então, aqui temos um false. Vamos para o segundo not agora. Not B. Então, not false, temos um true. Então, false and true. Então, false and true. Precisamos dos dois trues para ter um resultado true. Caso contrário, será false. O que acontece devido ao not A que vira um false. Então, temos aqui um resultado false. E o último exemplo, not A or not B. Então, not A nós vimos que é false. O not B nós vimos que é true. Então, false or true. Então, o OR ele espera pelo menos um true para retornar true. O que acontece a partir do not B. Então, o resultado será true. Então, agora nós vamos ver os comandos condicionais. Primeiro, para entender os comandos condicionais, é importante entender o que é um bloco. Então, um bloco é um conjunto de comandos agrupados. Em programas Python, eles são estruturados através de indentação, ou seja, os blocos são definidos por espaçamentos, tabs, em relação ao início da linha. Então, nessa imagem, nós temos aqui o primeiro bloco, nessa cor azul. Dentro desse bloco, nós temos um trecho que está dentro do bloco azul, do primeiro bloco. Então, todo esse trecho está dentro do bloco azul. Então, é um bloco inteiramente da sentença 1. Então, aqui dentro nós temos um outro bloco, representado pela cor verde. Dentro desse bloco, nós temos um terceiro bloco, que é o bloco 3. Terminou o bloco 3, voltamos para o bloco 2, nesse exemplo, já que ele está com a mesma indentação do que o bloco
acima verde. Terminou o bloco verde, neste exemplo, voltamos à indentação para retornar ao bloco 1. Então, o principal comando condicional é o if, e ele tem essa estrutura. Então, ele possui o token if, indicando um comando condicional do tipo if, a condição. Se essa condição for verdadeira, todo esse bloco abaixo será executado. Lembrando que todos esses comandos estão respeitando a indentação por estarem dentro desse bloco do if. Então, esse bloco de comando ele é executado somente se a condição, se essa expressão de condição for verdadeira. E na estrutura do if, sempre haverá aqui esses dois pontos após a condição. Então, vamos ver aqui um programa que verifica se o número inteiro é ímpar. Então, aqui nós temos a leitura de dados e a saída. Na leitura de dados, temos aqui o comando input, que vimos no último vídeo, que ele espera a entrada do usuário. Então, o usuário irá digitar aqui um número inteiro. Assim que o usuário digitar, esse número, então, que veio pelo input, será transformado em int. Por que irá acontecer isso? Porque no input ele sempre considera que a entrada do usuário será do tipo string. Então, essa entrada do tipo string será convertida para inteiro. E na sequência, esse inteiro será atribuído à variável a. Então, a partir da variável a, nós podemos fazer a verificação se esse número é um valor ímpar, se ele possui um valor ímpar. Como podemos fazer isso? Podemos pegar esse número e aplicar o resto da divisão por 2 e verificar se esse resto da divisão é igual a 1. Então, por exemplo, 3 dividido por 2, temos o valor 1 e o resto da divisão também é 1. Então, o 3, que é o número ímpar, ele possui o resto da divisão 1. Se pegarmos o 5, então 5 dividido por 2, o resultado é 2 e o resto da divisão é 1. Então, todos os números ímpares terão o resto da divisão igual a 1 e o resto da divisão em Python é feito a partir deste caractere de porcentagem. Então, aqui nessa variável ímpar, nós teremos uma condição, true ou false, dependendo do valor de A. E a partir desse true ou false, nós podemos fazer um comando condicional if. Então, se for true, então se esse número que o usuário digitou e foi para a variável A for true, para a condição de ser ímpar, será feito um print na tela indicando que o número é ímpar. E ao final temos aqui um print de final de programa. Outra opção ao invés de salvar na variável ímpar, nós podemos fazer a verificação diretamente dentro do if. Então, aqui é um if, indicando se essa condição for verdadeira, ele vai fazer todo o bloco identado abaixo do if. Então, aqui ele faz exatamente a verificação se é um número ímpar. Então, se essa condição for verdadeira, ele irá mostrar esse print na tela de número ímpar. Agora nós vamos ver um programa que verifica se um número inteiro é par ou ímpar. Então, novamente, temos a entrada aqui que o usuário irá fornecer, já convertido para inteiro e salvo na variável a. Então, se essa condição do if for verdadeira, então, se o a dividido por 2, o resto da divisão de a por 2 for igual a 0, então esse número a ele é um número par. Então será apresentado aqui na tela através de um print, indicando que é um número par. Se a condição que está aqui for verdadeira, então se o resto da divisão de a por 2 for igual a 1, irá apresentar na tela que o número é ímpar. Então, a partir desse código, nós podemos verificar se o número inteiro é par ou ímpar. Então, estamos usando dois ifs para fazer essa verificação.
verificação tanto para número par quanto para número ímpar. Além do if, podemos utilizar uma variação chamada if-else. Então, o if-else funciona da seguinte maneira. A parte do if é exatamente igual a que nós vimos, então tem aqui o if, o token if, ele verifica se essa condição é verdadeira, e se ela for verdadeira, tudo que está dentro do bloco do if será executado. O else, ele funciona como uma condição caso o if seja falso. Então, se o if for falso, se essa condição não for verdadeira, tudo que está dentro do else será executado. E aqui, novamente, no else, ele utiliza os dois pontos e toda a indentação do bloco dentro do else, separado por tabs, assim como no if. Então, nós vamos ver uma modificação no código anterior, verificando se o número inteiro é par ou ímpar. Então, aqui temos a leitura, como nos exemplos anteriores. A primeira condição é com o if, então, se o resto da divisão de A por 2 for igual a zero, se essa condição for verdadeira, então esse número é par. A condição dele ser ímpar é todos os casos, caso isso não seja verdadeiro. Ou seja, se o número não é par, ele é ímpar. Então, nós podemos usar o comando else para imprimir na tela que o número é ímpar, sem precisar fazer a verificação que ele é ímpar com outro if. Na sequência, nós vamos mostrar um exemplo que determina o maior valor entre dois números. Então, aqui temos duas entradas, onde o usuário irá digitar aqui o primeiro número. Esse número será convertido para o tipo float e atribuído na variável A. Na sequência, ele irá digitar o segundo número, que será convertido para float e atribuído para a variável B. Então, se o valor de A for maior do que B, então o maior número é o A, que é feito nesse print. Então, o primeiro argumento é uma string, o maior número é, e o segundo argumento é o valor atribuído a A. Então, caso contrário, caso esse número atribuído a A não for maior do que B, então o maior número é o B, já que o B pode ser maior ou igual a A, então tanto A quanto B possuem o mesmo valor. Então, nesse caso, o que será apresentado será a string o maior número é e a variável B, já que B pode ser maior ou igual a A. No próximo exemplo, nós temos um programa que compara dois números. Então, aqui novamente, dois números que o usuário irá digitar será transformado em float e atribuído para A, e o próximo número que ele digitar será convertido para float e atribuído em B. A primeira condição feita pelo if é verificar se os números são iguais. Então, se o A for igual a B, terá um print indicando que os números são iguais. Se não, então se isso não for verdade, ele irá executar tudo que está no else. Então, no else nós temos um outro if dentro desse else, e esse if irá verificar se o A é maior do que B. Então, dentro desse if nós temos mais um tab, mais um espaço de indentação aqui, onde esse print será mostrado na tela caso a condição de A ser maior do que B seja verdade. Então, caso isso seja verdade, será mostrado na tela que o maior número é o primeiro. E caso essa condição seja falsa, nós temos um else indicando que o maior número é o segundo. Então, nós podemos fazer dentro de blocos outros blocos, como por exemplo, aqui onde temos um else, e dentro do else, que é esse bloco todo aqui, temos um outro segundo bloco com esse if. Além disso, nós podemos simplificar o código anterior usando elif. O elif ele funciona como um segundo if, então caso essa condição não seja verdade,
o código irá procurar se existe algum elif. Caso exista um elif, esse elif terá uma segunda comparação aqui. Caso esse elif também seja falso, assim como o if anterior, ele irá executar o else. E o elif nós podemos ter diversos elifs aqui em sequência. Então, deste modo, esse código ele primeiro verifica se o A é igual a B. Se isso for verdade, ele irá mostrar esse print na tela que os dois números são iguais e irá pular tanto o elif quanto o else. Caso essa condição seja falsa, ele irá fazer a segunda condição indicada pelo elif. Então, no elif, ele irá comparar se o A é maior do que B. Se isso for verdade, será mostrado que o maior número é o primeiro, conforme essa condição. Caso tanto o if seja falso quanto o elif seja falso, ele irá executar o else, que é a última opção. Então, caso tudo for falso, ele irá executar o else, indicando que o maior número é o segundo. Então, o comando elif é executado, é utilizado quando queremos fazer o teste de várias alternativas. Então, aqui nós temos um outro exemplo, onde é feita a leitura de um RA de um aluno. A primeira condição, então, temos um if, onde compara se esse RA é igual a esse número. Caso esse RA seja igual, ele irá executar esse bloco, onde ele mostra o nome desse primeiro aluno. Caso isso não seja verdadeiro, nós temos a segunda alternativa. Na segunda alternativa, indicada pelo elif, comparamos se o valor de RA é igual a esse número. Caso isso seja verdadeiro, ele irá mostrar esse print na tela. Caso contrário, caso esse elif seja falso também, assim como o if anterior, ele irá para o próximo elif, que verificará esse número, se é igual ao nosso RA, irá mostrar esse nome desse aluno, caso seja verdadeiro. Caso ele também seja falso, nós vamos para o próximo elif, e assim sucessivamente. Por fim, caso esse if e todos os elifs sejam falsos, então não veio nesse if, não é verdade, foi para o elif, não é verdade, foi para o próximo elif, não é verdade também, e assim vai indo. Caso nenhuma condição seja verdadeira, ele irá para o else, onde ele indicará que o aluno não foi encontrado a partir daquele RA. Temos aqui agora um exemplo de código. Então, nesse exemplo, o usuário digita um número, esse número é convertido para inteiro e é atribuído na variável A. E aqui nós temos um trecho de código com alguns prints para nós verificarmos. Então, a partir desse código, o que será impresso quando A for 5? Então, quando A for 5, a primeira condição que ele irá verificar é o if da linha 3. Então, o 5 ele é maior do que 3? Sim, isso é verdade. Então, como é verdade, ele entrará nesse bloco desse primeiro if. Dentro desse bloco, ele tem mais um if. Então, no próximo if, da linha 4, dentro do primeiro bloco do if da linha 3, é feita a verificação. Se o A é menor do que 7, então A vale 5, 5 é menor do que 7, isso é verdade. Isso sendo verdade, será impresso esse print com o valor A. E na sequência ele não entrará no else, já que esse if foi verdade. Então, o resultado, quando A for 5, será impresso A. Quando o A for 10, então no caso do A seja igual a 10, na primeira comparação nós fazemos a comparação se 10 é maior do que 3, e isso é verdade. Então ele entrará dentro desse bloco desse if da linha 3. A próxima comparação é se A é menor do que 7, então 10 é menor do que 7, e isso é falso. Porém, não temos um else. Então, ele só faz essa comparação do if. Dentro do bloco desse primeiro if, não tem nenhum else para esse próximo if da linha 4.
Então, nós podemos ver que não existe nenhum else na mesma indentação a partir desse if, e com isso, essa condição não é verdadeira, ele não vai entrar aqui, e aqui no final não tem mais nada para ele fazer, saiu do bloco e continua aqui para a sequência do código. Como ele entrou nesse if, esse else ele não irá ser utilizado, então não tem nenhum print para caso o A for igual a 10. Quando A for igual a menos 5, então primeiro ele irá comparar se menos 5 é maior do que 3, isso é falso. Então ele não vai fazer nada dentro desse if, já que essa condição é falsa, e vai para o else. Então o else nós começamos a partir daqui. Dentro do else, a primeira coisa que ele irá comparar é se o A, que vale menos 5, é maior do que menos 10. E isso é verdade, menos 5 é maior do que menos 10, então a saída será esse print. Esse if foi true, então o else na sequência, na mesma indentação, não será executado. E por fim, quando for menos 15, então esse primeiro if não será executado novamente, já que menos 15 ele não é maior do que 3, então é uma condição falsa dentro desse if. Sendo uma condição falsa, nós vamos para o else da mesma indentação desse if. Dentro do else, dentro desse bloco do else, a primeira coisa que será executada será o if, fazendo a comparação se o A é maior do que menos 10, então o A é menos 15, menos 15 é maior do que menos 10, essa condição é falsa, então esse bloco interno desse if não será executado, e nós temos um else aqui, caso esse if não seja verdadeiro, caso ele seja falso, essa comparação aqui, ele irá para o else. No else, ele irá executar o bloco desse else, que realiza o print de C. Então, quando o A for menos 15, a saída será C. Próximo exemplo. Então, nós temos esse trecho de código e temos algumas entradas para analisarmos. Então, na primeira entrada, o que acontece quando A for igual a 5? Então, o A sendo igual a 5, a primeira coisa que será feita é essa comparação dentro desse if. Então, o A ele é maior do que 3, o A valendo 5, isso é true, então 5 é maior do que 3. Então ele irá executar esse bloco de código dentro desse if, já que a condição é verdadeira. A próxima condição dentro do bloco é se o A é menor do que 7. Então, 5 é menor do que 7? Sim, então isso é verdade. Então, isso sendo verdade, ele irá executar esse bloco dentro desse if. E esse bloco tem um print A, então a saída, quando A for igual a 5, será a string A. O próximo exemplo, quando A for igual a 10. Então, novamente, ele irá começar a fazer a verificação após a leitura de dados na linha 1. Se o A, que vale 10, é maior do que 3. Então, 10 é maior do que 3, isso é verdade. Então, ele vai executar todo esse bloco aqui. Mas dentro desse bloco tem uma outra condição, um outro if. Então, A é menor do que 7, isso é falso, já que o A vale 10. Então, como é falso, então ele não irá executar esse if. E como existe um else para esse if, então caso essa condição seja falsa, ele irá executar o else dessa condição. O else também possui um bloco, que é todo esse bloco aqui. E dentro do else ele vai fazer algumas verificações. Então a primeira verificação tem um primeiro if. O A ele é maior do que o menos 10. Então o A valendo 10 é maior do que menos 10? É verdade. Então, sendo verdade, ele vai executar o bloco do if, que possui um print na tela da string B. Então, a saída será B. Próximo exemplo, se o A for menos 5, então
o usuário digitou aqui e esse valor menos 5 foi atribuído para a variável A. Primeira condição, menos 5 é maior do que 3? Essa condição não é verdadeira. Não sendo verdadeira, esse bloco do if não será executado, já que essa condição é falsa. Porém, na mesma indentação do if, não existe nenhum else. Então, não tem nenhum caso, caso isso seja falso, será executada alguma coisa, já que não tem nenhum else para esse if da linha 3. Então, sendo assim, ele irá fazer a comparação, se menos 5 é maior do que 3, isso é falso, ele não irá executar todo esse bloco e na sequência não terá nada para executar. Então a saída, né, não será impresso nada quando A for menos 5. E quando A for menos 15, novamente o usuário digitou no input, foi convertido para inteiro e atribuído para a variável A. E na sequência é feita a comparação se o A é maior do que 3, então menos 15 é maior do que 3, essa condição é falsa e novamente esse bloco inteiro do if não será executado e não tem um else aqui na sequência, então não será impresso nada, assim como no exemplo quando A é menos 5. Então temos mais um exemplo de código. E nesse exemplo nós vamos fazer as verificações novamente. Então, nesse código, o que irá acontecer quando A for 5? Então, o usuário digitou 5, foi transformado para inteiro e atribuído para A. Então, quando A for 5, a primeira coisa que será feita é a comparação se o A é maior do que 3, então se 5 é maior do que 3, e essa condição é verdade. Sendo verdade, ele irá executar esse bloco desse if. Na sequência, é feita a comparação, outra comparação, temos um outro if, se o A é menor do que 7, e essa condição também é verdadeira, já que o A vale 5, então 5 é menor do que 7. Sendo essa condição verdadeira, iremos executar esse bloco abaixo desse if, onde ele realiza um print A. Na sequência do código temos um else, caso esse if não seja verdadeiro, mas ele é verdadeiro, então não será executado esse else. E depois tem um else para o primeiro if, que será executado caso esse primeiro if seja falso, mas ele não é executado, já que esse primeiro if é verdadeiro. Então, como saída, nós temos A. No próximo exemplo, o A vale 10 agora. Então, aqui o usuário digitou 10. Na primeira comparação, será feita na linha 3. Então, A é maior do que 3, então 10 é maior do que 3, e essa condição é verdadeira. Então, será executado todo esse bloco desse if. Na sequência, temos um outro if, onde é verificado se o A, que vale 10, é menor do que 7. Então, 10 é menor do que 7, isso é falso. Então, esse if é falso, essa condição if é falso, nós iremos prosseguir para o else do mesmo indentação dentro do mesmo bloco desse if. Então, o else é executado, já que o if é falso, e dentro do else nós temos um outro if. Dentro desse if é comparado se o A é maior do que menos 10, e aqui o A vale 10, então 10 é maior do que menos 10, isso é verdade. Sendo verdade, será executado esse bloco abaixo do if, onde realiza o print B. Então, a saída, quando A for 10, é B. O próximo exemplo, A igual a menos 5. Então, o usuário digitou aqui menos 5, atribuiu para A. Primeira comparação, A maior do que 3, então menos 5 é maior do que 3. E essa condição ela é falsa. Então, sendo falsa, não será executado esse bloco dentro do if. E nós temos um else caso essa condição seja falsa. Então, esse else será executado, todo o bloco dentro dele, e o bloco dentro dele possui apenas um print com a string C, então a saída será C. E o último exemplo, quando A for menos 15, então A menos 15, a primeira condição verificada é a linha 3, então
menos 15 é maior do que 3, essa condição é falsa, novamente não será executado esse bloco, e nós temos um else para esse if. Sendo assim, nós vamos executar esse bloco abaixo, dentro do else. E esse bloco possui um print C, então a saída será igual ao anterior, que será C. Nos slides vocês podem encontrar alguns exercícios lá no site de M62. Então vocês podem olhar com calma alguns exercícios e algumas soluções possíveis para esses exercícios. No final dos slides, vocês vão encontrar os últimos slides que contêm a variável flag. Então agora eu vou comentar sobre a variável flag. Podemos usar uma variável para armazenar o estado do programa. Então, por exemplo, podemos criar uma variável para indicar se um programa está funcionando corretamente ou se ele apresentou alguma falha. Normalmente, inicializamos essa variável com um valor padrão, por exemplo, true, e atualizamos a variável caso uma mudança de estado ocorra, trocando, por exemplo, por false. Esse tipo de variável, que serve para sinalizar uma situação específica, é chamada de flag. E uma variável flag pode simplificar significativamente a escrita e manutenção e o entendimento de um programa. Então aqui nós temos um exemplo sem a variável flag. Então aqui nós temos um if indicando uma certa condição do programa. Caso essa condição seja verdadeira, tem um print na tela indicando o tipo 1 dessa falha. Na sequência nós temos o tipo 2, tipo 3, assim sucessivamente até o tipo 100. E para saber se tudo ocorreu corretamente, nós precisamos fazer algo como um if, indicando um not, a condição 1, um end, um not, a condição 2 e assim sucessivamente. Podemos simplificar o programa utilizando uma variável do tipo flag. Então essa variável do tipo flag, nós inicializamos ela como true. Então aqui essa variável ok, ela é inicializada com o valor true, então ela foi atribuído para ela o valor true. Caso alguma das condições de falha seja verdadeira, então caso a condição 1, por exemplo, seja verdadeira, nós atualizamos a variável flag para false neste exemplo. Caso a condição 2 seja verdadeira, nós também atribuímos false para a variável flag. Então, nós podemos fazer isso para todas as condições. Então, caso tenha ocorrido algum erro, alguma falha no nosso código, nesse código de exemplo, a variável flag, que originalmente possuía o valor true, terá o valor false. Então, ao final, nós podemos fazer apenas um if e a condição aqui dessa variável, que ela vai ter true ou false. Então, caso seja true, então ela não entrou em nenhum desses ifs, já que esse valor não foi atualizado para false. Então, se ela for true, tudo ocorreu perfeitamente, então o sistema está funcionando normalmente. Caso tenha ocorrido algum erro, alguma condição de falha, nós fizemos a atualização para o valor false dessa variável. Então, esse if tem aqui uma condição falsa e não será executado esse print indicando que o sistema funcionou perfeitamente.